Flamengo enfrenta o Cusco sem 5 titulares, a mais de 3.000 metros de altura. Chega mais, nação, vamos reagir aqui agora. Renata Fã, Cicinho, Edu Dracena e também Ronaldão, falando tudo sobre a provável escalação do nosso Flamengo, que vai com força máxima, mesmo com 5 desfalques. Os créditos na descrição para a Band Esporte e ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para as informações. A Libertadores estreia hoje na maior competição do continente, a 3.350 metros acima do nível do mar, contra o time local que leva o nome da cidade peruana, Cusco. Esta competição não há facilidades, há jogos em altura, há jogos em que as equipas jogam muito um futebol direto, não jogam um futebol muito de construção, dentro dos seus habitats que favorecem esse tipo de jogo, mas é como eu disse, às vezes, por exemplo, a gente tem que fazer uma mudança estrutural de alguns jogadores que estão mais preparados para essas lutas, porque há outros que estão mais preparados para um Maracanã, com espaço, com coisa para jogar. Por isso deve haver a nossa gestão, mas é sempre bom relembrar que não existe facilidades hoje em dia no futebol, e não é só na Libertadores. Hoje em dia, o futebol, todos os jogos são difíceis. Essa será a primeira vez dos peruanos na Libertadores com este nome, já que até 2019 eram chamados de Real Garcilaso. Quem também vai viver uma noite de Libertadores pela primeira vez é o Jardim. Ele, aliás, tem problemas para escalar a equipe. Entregues ao departamento médico, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha ficaram no Rio de Janeiro, em tratamento. Após a vitória sobre o Santos, no último domingo, Jardim indicou que poderia poupar alguns jogadores. Um provável time titular tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro no comando de ataque. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer. O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Aqui está a provável escalação com desfalques do Flamengo. Uma pena para o Léo Jardim não contar com esse grupo completo, mas o Flamengo tem um elenco que supre bem as necessidades de qualquer técnico. Rossi no gol, o Varela na direita, a dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, Ayrton Lucas e não o Alexandro na esquerda. Aí sem também, a gente sabe que o Pulgar é um jogador que é um titular constante, mas o Everton Araújo joga. O Lucas Paquetá e o Arrascaeta, Jorginho fora também, que é um jogador importante. E aí um trio, Carrascal, Samuel, Lino e Pedro na frente. Tá legal essa escalação, Cicinho? É suficiente para ganhar do Cusco. Suficiente. Assim, pode... Será, Cicinho? Não, altitude. Não, altitude, mas o Flamengo é uma equipe experiente. O Flamengo, se tiver a cabeça no lugar, colocar a bola no chão, controlar o ímpeto do adversário, e tem condições para isso, porque a bola quando cai no pé do Paquetá, que está começando a voltar a ser Paquetá, fez um golaço no último jogo, o Arrascaeta também, que é esse jogador experiente, o Pedro, nesses jogos assim, ele consegue fazer bem o pivô, e tem esses dois pontas aí, Carrascal e Samuel Lino, que também são jogadores que com velocidade pode surpreender o adversário. O sistema defensivo ali tem que estar bem postado para não sofrer, né, com essa questão de chutes de fora da área e bolas aéreas. Mas a bola no chão, o Flamengo é superior, sem sombra de dúvida. Ronaldão, o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores? Com certeza. E a altitude... Não é o Corinthians? Hã? Não, vocês estão falando do Flamengo? Não é que eu falar do Corinthians. Eu pensei se o Flamengo é a equipe a ser batida na Libertadores. Bebida, então, eu respondi, Bebida. Você falou que sim, eu falei que sim, mas assim, você me pegou sem molhar o bico. Mas a verdade é uma só. Na altitude... Você nem lembrou do resto. O que fazer na altitude, Cicinho? O que fazer na altitude? Ter atitude. Quem tem que correr a bola.
E o Flamengo tem um time que vai fazer essa bola correr. Porque se você correr errado, você vai cansar e vai sair cedo do gramado, Cicinho. Então você tem que o time do Flamengo é isso aí, ó. Faz a bola correr, compactado, faz o time adversário cansar também, porque ele vai ficar sem a bola. Você não pode se desfazer da bola, porque senão você vai correr atrás do adversário, Cicinho. A altitude serve pra isso, Bebedo. Então, eu acho que o Flamengo tem vantagens inúmeras aí para sair com um placar até elástico desse primeiro jogo. Olha, e quem quer manter uma invencibilidade é o Palmeiras, que joga fora de... Tem a nossa transmissão. E hoje isso vale para quem? Vale para o Palmeiras, que a gente vai ver aqui, tá? Contra o Júnior e também amanhã contra o Corinthians, tá? O Corinthians joga contra o Platense e a gente fala sobre esse jogo já também com o Alili Nascimento. Mas é o seguinte, hein? Hoje o campeão estreia, o detentor do cinturão. E aí, o Pedro Henrique Torres, acho que fazia, deixa eu ver, 24 anos que eu não podia falar, mas agora eu posso. Partiu rumo ao Penta. É isso, Pedro? Tem tempo, hein? Tem bastante tempo, hein? Que não falava essa questão de rumo ao Penta. Mas é o mantra da torcida do Flamengo. Tudo bem? Um abraço, Bruno. Abraço para todos por aí. Jailson, um beijo, Mari. Enfim, todos que estão por aí neste Sport Center. Estamos aqui. O Flamengo vai encarar essa altitude contra o Cusco. 3.350 metros acima do nível do mar. Não é esse calor escaldante do Rio de Janeiro. Mas é uma altitude que o Flamengo sempre tem uma dificuldade, né? Enfrentar jogos na altitude, enfim, já aquelas 2007, mais ou menos, Real Potosí, 2008, teve até uma vitória em Cusco contra o Cienciano de 3-0, mas aquelas imagens com um balão de oxigênio e tudo mais. Enfim, os comandados de Leonardo Jardim vão pra cima com desfalques, Bruno. São 4 desfalques. Eu não tô nem contando o Saul ainda como 5º desfalque, porque ele ainda nem voltou nessa temporada, né? Então não dá para contar exatamente como desfalque, nem trabalhou com o Leonardo Jardim ali no campo exatamente. Mas fica sem a dupla de volantes, o que já é bastante complicado. O Pulgar tem um probleminha no ombro, o Jorginho uma lesão na panturrilha, o Alexandre ainda se recupera de uma lesão muscular e o Cebolinha tem aquele problema, quebrou uma costela, então vai ficar um tempo afastado. Então são 4 desfalques, mas os cruciais mesmo ali, se a gente pode colocar dessa maneira, na dupla de volantes, né? Então como é que ele vai fazer? Vai colocar o De La Cruz e o Paquetá? Vai ser Everton Araújo para dar sustentação até pelo vigor físico na altitude e também ao lado do Paquetá? São questões que o Leonardo Jardim vai levar para essa partida. A delegação embarcou ontem, aí chegou por volta de 00:30 de Brasília em Cusco. Ali no centro histórico não pode se movimentar com ônibus, então tiveram que ir em pílulas, em vans para chegar a essa partida. Tem toda uma logística. E o hotel Bruno Vicari, ele é o quê? Pressurizado, então dá uma sensação ali de 1.000 metros a menos para o Flamengo se acostumando aos poucos para essa partida e ver se vai ter algum tipo de resultado, tentando utilizar tecnologia, se tem verba, tem disposição para isso, tentando usar essa tecnologia para de fato, melhorar bastante para essa estreia na Libertadores. Temos aí uma sonora do Alejandro Fila, que é o treinador do Cusco, falando um pouquinho sobre esse duelo. Ele que acabou de chegar no time peruano, então vai ter esse embate com o Flamengo pela frente. Revolucionada la ciudad, esa es la realidad. Y desde hoy a la mañana temprano hay filas sacando entradas, que eso no se ve habitualmente. En realidad es un espectáculo hermoso, porque cuántas veces capaz que la ciudad va a tener la oportunidad de recibir a Flamengo. No se da todo el tiempo. Y yo sé muy bien, y los futbolistas sabemos muy bien, que cuando vos vas al análisis, ¿sí? En el análisis, nosotros somos inferiores al rival. Es muy probable que de 10 partidos ellos nos ganen más veces de la que nosotros le podamos ganar. Es un partido. Uno solo. Uno solo, tenemos posibilidad de nosotros también. No vamos a estar mirando si es Flamengo, si es fulano, si es sultano. No, vamos a entrar ahí adentro y vamos a jugar una camiseta contra la otra. Pues si nosotros logramos el objetivo en este grupo, que todos lo catalogan el grupo de la muerte y que nosotros somos la Cenicienta, en la realidad, ¿tá? ¿Te imaginas si podemos lograr el objetivo? Nos cambia la vida absolutamente a todos, porque el dinero va y viene, lo que no va y viene es la gloria. O discurso tá pronto, hein? O Pedro volta já pra gente falar mais do Flamengo. É isso aí, nação, trazendo atualizações sobre o nosso Flamengo que estreia hoje fora de casa no Peru contra o Cusco.
mais uma vez, deixando os créditos na descrição para a Band Esporte, Sport Center e ESPN. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Lembrando que Alexandro é um dos desfalques do nosso Mengão. A dupla de volantes prováveis são Lucas Paquetá, Everton Araújo. É um time mais ofensivo. E Arrascaeta ali na frente comandando o meio de campo. Ele pode entrar também com Samuel Lino na ponta esquerda, Carrascal na ponta direita e o nosso centroavante matador, Pedro. Essa é a provável escalação. Lembrando que o Flamengo tem 5 ou 6 desfalques nesse jogo. Por que 5 ou 6? Pedro Torres trouxe até a informação de 4, né? Porque Samuel Lino, Saul, ele ainda não estreou contra o Flamengo, mas Emerson Royal está passando por um processo contra o empresário dele com mais de 3 milhões de reais. Então, possa ser que ele seja punido e não jogue nesse jogo. Varela já é titular, isso é bom. Mas Emerson Royal também pode entrar nessa lista de desfalques. Flamengo que tem desfalques aí de Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Cebolinha, provavelmente Emerson Royal e Saul. Dela Cruz foi até relacionado. Normalmente o Flamengo poupa Dela Cruz em jogos na altitude. Mas nesse jogo ele foi relacionado, isso não significa que ele vai jogar. Ele está disponível, mas ele normalmente é poupado quando é jogo na altitude. Minha opinião, meu palpite, Flamengo 2-0 contra o Cusco. Isso seria excelente começar a temporada aí da Libertadores, a estreia com vitória. E para os mais supersticiosos, toda vez que o Flamengo estreou na Libertadores ganhando fora de casa, ele foi campeão. Então, para mim aí o Cusco é a zebra do grupo, apesar de ser o grupo da morte, mas o Flamengo tem sim capacidade para vencer fora de casa. Meu palpite é 2-0. Também expresse seu palpite aí, sua opinião nos comentários. Se Leonardo Jardim não for com Samuel Lino, ele tem Bruno Henrique. Se ele não for com Carrascal, ele tem Plata e também Luiz Araújo. Isso mostra a importância do Flamengo ter um grande elenco para compor nesses desfalques, nesses momentos de lesões aí, o Flamengo ter um elenco recheado. E trazendo mais informações, provavelmente Vinha está sendo emprestado pelo River Plate, pode retornar para o Flamengo, porque ele não está cumprindo o requisito mínimo que o Flamengo colocou ali junto com o River Plate, que é cumprir 50 jogos. Então ele pode retornar para o Flamengo. Essa é a notícia da vez, e aí o Flamengo vai ter que decidir se vai vender ou vai continuar com Vinha, Ayrton Lucas e Alexandro. Provavelmente o Flamengo também na metade do ano traga um centroavante de mais de 35 milhões de euros. Dito isso, nação, peço para que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, expresse sua opinião, seus palpites e também de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Até a próxima notícias do Flamengo. Abraço, nação!